noite para todos. Que Jesus, o amigo incondicional das nossas almas, permita-nos alcançarmos a própria paz. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 21. Perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Poderiam até dizer-me, pelo amor de Deus, falar de morte numa segunda-feira. Mas se nós formos olhar pela ótica de nossa doutrina, nós vamos encontrar beleza, harmonia, a grandeza das leis equânimes de Deus que nos permitem entender, compreender a morte. Nós todos temos o conhecimento que os nossos corpos não foram criados para viver 200 anos, 150 anos. Não tem como. Eu com 69 já tenho dor na anca, já tenho reumatismo, já tenho pressão alta, já tenho etc, etc. Então quer dizer, se com 69 eu já tenho problema no ciático, imaginemos com 112. A pele, a carne entra em putrefação. Nós temos muitos enfermos que nós visitamos, a vitalidade vai embora, o indivíduo vai perdendo vitalidade. Consequentemente, a enfermidade toma mais conta e a carne chega a apodrecer. Então, nós somos seres humanos cujos corpos foram criados para morrer. A lei do Criador, ela é sábia. Ela é sábia. Nós, muitas vezes, somos renitentes, quer dizer, teimosos, para querer viver uma forma que é muito complicada. Mudarmos a conotação da vida na Terra. No entanto, é preciso entender, com a doutrina, que todo o estudo nobre traz para nós uma claridade. Quando nós estudamos a doutrina espírita, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos a ponderabilidade da matéria, quer seja o peso da matéria. O pensamento é matéria quintessenciada, rarefeita, diferenciada. A matéria, ela tem um peso. As mulheres, mais do que os homens, têm o conhecimento do linhão grosso que era feito no tear. O linho grosso, ele é pesado. Na roupa, na pele, ele chega a machucar. Machuca a pele. Uma seda francesa, ela é leve. Então, é uma matéria também diferenciada. Então, o perispírito tem a sua propriedade, tem as suas funções. Quando nós passamos a conhecer pelo estudo nobre, nós já temos uma ideia da vida depois da morte numa outra dimensão. Não obstante faltarmos diante do estudo nobre, carecemos do recurso do estudo. Por exemplo, o Evangelho traz para nós no capítulo 5, no item 21, perda de pessoas amadas e mortes prematuras. E ele começa mais ou menos assim. Quando a morte vem ceifar, retirar em tenra idade alguém que lhe era todo encanto, todo ternura, que lhe era o princípio da esperança de um futuro melhor, nós dizemos frequentemente: Deus não é justo, Deus é terrível. Como pode o Criador tirar o meu filho, o meu esposo, a minha mãe? Como pode o Criador fazer isto?
Acaso, que alegria queremos falar nós? O Espírito chama a atenção. Qualquer um pode ler no Evangelho segundo o Espiritismo. De que alegria você fala? De que ventura? A ventura da terra, passageira, efêmera, as glórias da vida física? Acaso desconheceis as alegrias celestiais? Acaso desconhece você das alegrias do reino dos céus? Então o Espírito, ele chama-nos a atenção. Chama-nos a atenção de tal ordem que é preciso refletir. Uma mãe com o seu filho, lá vão vivendo a vida normal. Evangelho segundo o Espiritismo. Vivei como vivem os homens do vosso mundo, embora tendes de compreender que do mundo não sois. Ponto. Essa senhora é uma das maiores atrizes brasileiras do nosso país, Cacilda Becker. Tem um filho, 24 anos, e lá vai o garoto de praia em praia, e vez outra, a mãe lhe telefonava dizendo: mamãe vai estar em São Paulo, ora no Rio de Janeiro, ora São Paulo, você venha, porque nós precisamos conversar. Tenho a impressão que tem que abaixar um pouquinho, está com muito agudo e as pessoas não vão aguentar mais meia hora, estoura o ouvido de todo mundo. Você sabe o negócio do agudo, meu filho? Quem sabe mexer no agudo aqui? O cara está estridente. Pode baixar um pouquinho mais. Acredito que melhorou. Melhorou? Melhorou. Mamãe vai ficar no Rio de Janeiro por um período. Quero que você venha. Nós precisamos conversar. Nós estamos falando sobre os seus estudos e você não me responde. Você brinca e não me responde. Vamos acertar. Então, de vez em quando, o Cuca, ele vinha para o Rio de Janeiro e lá conversava com a mãe. E a mãe descobriu que ele estava cabulando aulas e ele não estava bem com as notas. A mãe repreende-o, fala-lhe com muita segurança, com propriedade, porque ela fora à escola, e disse a ele que ele estava mentindo para ela. Discutiu com a mãe, não se entenderam, e ele saiu meio nervoso e foi para a praia com os amigos. Porque é sempre assim. Para os pais, os filhos acham que o pai é quadrado, que ele é muito quadrado, que tem um pensamento obtuso. Mas eu vos afirmo que é melhor o pai ser quadrado do que redondo. Porque o quadrado, quando cai, fica no mesmo lugar. E o redondo rola ribanceira abaixo. Não tem parâmetros, não tem estrutura, não tem aquilo que precisa, que é o pulso, que é de pequeno, que torce o pepino. E a vida ela vai correndo. Eis que ela liga para o filho e diz a ele: Cuca, nós precisamos conversar. Você ficou de voltar e não volta. Nós precisamos conversar. Resolver o problema que ficou pendente. Mamãe, eu já disse a você que nós vamos conversar, nós vamos acertar e eu vou explicar para você. Eu vou aguardar. Nesse inteirinho, ele estava numa praia e recebe um telefonema no dia seguinte, dizendo abruptamente: sua mãe, Cacilda Becker, acaba de morrer. Ora, o rapaz que não crendo em nada, não tendo noções da vida depois da morte, não tendo religiosidade, o mundo dele desabou. Ora, onde ele estaria buscando apoio? Onde ele estaria buscando dinheiro? Era com a mãe. Repentinamente a mãe some da tela mental daquele jovem. E ali
o pranto, a dor se abateu sobre ele. Voltou com os amigos para a cidade do Rio de Janeiro. A descrição dele foi feita na cidade de São Bernardo do Campo. Eu estava na residência de uns amigos e ele estava contando o fato. É um pouco dantesco, porque quando não se crê em nada, você quer tirar a mãe do esquife, você quer levar para casa, você grita, você berra igual um cabrito novo. Não estamos recriminando a dor dele, mas é assim. Quando a pessoa não tem uma sustentação ou uma base, como nós os espíritas compreendemos a imortalidade da alma, fica um quanto difícil para entender. Naquele momento, os amigos aproximam-se dele, tentam consolá-lo, tentam orientá-lo, e o velório vai seguindo. Como atriz e famosa, muita gente no velório. Mas o Rio de Janeiro, como todo mundo conhece, é uma cidade um pouco violenta e o velório também fecha. Votuporanga, que é um ovinho, fecha também. Então, no Rio de Janeiro, já se fechava o velório. Antes de fechar o velório, ele, o Cuca, pediu para a pessoa que estava encarregada do local que deixasse a sós com o corpo de sua mãe. Não, ele não aceitou. Os amigos vieram, explicaram, e aí ele ficou, ele e o corpo da mãe, sozinhos. Trancaram a porta e ele ficou ali. Ele apanha de um papel, uma folha que estava ali, e escreveu um bilhete para sua mãe. Depois dobrou e pousou na nuca inerte do corpo de Cacilda Becker. Arrumou os cabelos e foi para casa. No dia seguinte, na hora aprazada, deu-se o sepultamento do corpo. Natural, há uma gritaria, há um momento de comoção geral, há um momento muito difícil que são as despedidas de todos nós. Não tem ninguém melhor nem pior. Todos somos iguais, porque o sentimento ainda mexe com cada um de nós. Naquele momento, sepulta o corpo de Cacilda Becker e o jovem Cuca vai para a sua residência, que se fazia acompanhado de uma secretária ou de uma empregada doméstica de Cacilda Becker, de mais de 30 anos, quer dizer, cuidou do garotinho quando nasceu. E os dias vão passando célere, os dias vão correndo célere. Naquele momento, o indivíduo entra de sola, de cabeça forte, dentro do seu quarto e não sai. Um mês e meio, 40 dias, e o estado depressivo da pessoa que, não crendo em nada, se abateu. Não atendia nenhum dos seus amigos de praia, de brincadeiras. Mas a providência divina, que não dorme de toca, eis que no momento azado o telefone toca. A empregada não está e o Cuca vai atender o telefone. Ao atender o telefone, ele ouve: "Oh, meu amigo, até que enfim, eu cria que você não mais fosse falar conosco. Nós estamos querendo falar com você e você não fala conosco. Nós queremos tratar de um assunto que é ir a um local onde tem um homem que fala com os mortos. Nós ficamos sabendo por um amigo e queremos ir lá para desmascará-lo. Como você gosta da galhofa, nós vamos juntos para lá. Vamos conosco? É Uberaba, ver Chico Xavier." E o garoto, como adorava brincadeiras, aceitou. E no dia seguinte, pela manhã, rumaram para a cidade de Uberaba, Minas Gerais. E lá foram 6 pessoas. Uma fila interminável, quem já esteve em Uberaba de sexta-feira, próximo ao Chico Xavier, entre o 9º e 10º lugar, ele ouve uma voz, mas nem se apercebeu que era com ele. "Cuca, meu filho, por favor,
vem aqui. Não se deu conta. Ninguém sabia que ele estaria ali. Ninguém sabia que era o filho da Cacilda Becker. Ninguém, nem os amigos, se aperceberam que era com ele. No quarto lugar, aproximadamente, o Chico Xavier estende as mãos na direção dele e lhe o chama, dizendo: Cuca, por favor, vem aqui. E com as mãos estendidas, o Chico Xavier segura o jovem pelas mãos e diz na frente de todo mundo: sua mãe, Cacilda Becker, está muito feliz por você ter vindo aqui. Ele não entendeu nada. A mãe estava lá no Rio de Janeiro, morta, 7 palmos de terra, Cefili. Ele não tinha outra noção nenhuma. Naquele momento ele ficou trêmulo. Os amigos arregalaram os olhos e pasmem os senhores que o Chico Xavier, segurando-o pela mão, afirma para ele: sua mãe amou o bilhete que você escreveu para ela. Ora, os amigos que não sabiam de nada, não entendiam nada, ficaram aparvalhados. E todo mundo começava a conversar. Que bilhete é esse? A mulher está morta, está no Rio de Janeiro. E ele, que sabia, nada disse. E o Chico Xavier, sereno, tranquilo, consciente do que estava fazendo, diz para ele: sua mãe vai ler o bilhete para que você recorde o que escreveu. Aí que ele tremia, batia os dentes, não tinha controle. E o Chico Xavier começa: querida mamãe, amo você. Você foi a razão de toda a minha vida. Mamãe, eu tenho uma tristeza imensa, porque eu não voltei para falar com você. Mamãe, perdoa o seu filho. Eu amo você. Mamãe, os meus amigos estão dizendo que vai haver o dia do juízo final. E se houver, eu quero que você leia o bilhete, saiba que eu a amo, que eu nunca desrespeitei você e que se eu faltei nas aulas, você tem que me perdoar. Mamãe, não se esqueça de ler o bilhete. Eu amo você. Um beijo do seu filho Cuca. E o garotão desmaia junto dos amigos. Nós não vamos tratar da mediunidade de Chico Xavier, mas vamos tratar de nós. Ora, aquele jovem, não crendo em nada, tem uma visão ampla da imortalidade da alma. E nós, os espíritas, que dormimos de mal do meu marido, da minha mulher, eu viro de costa para minha mulher, estou bravo, nervoso, não compreendo a minha mulher, não compreendo o filho desrespeita o pai, berra com a mãe, grita com a mãe, não arruma sua cama. Ora, como que nós estamos em um pleno século da iluminação e com o conhecimento espírita e agimos tal qual quem nada soubesse de vida depois da morte, que não conhecesse a doutrina? Então, do que valeria para nós apenas estarmos na doutrina dos Espíritos? Será que nós teríamos de ouvir de nosso Senhor Jesus Cristo: vós sois como túmulos caiados por fora e podre por dentro? Jesus que enunciou isto. Ele chamou a atenção dos demais. E nós, espíritas, que estudamos a doutrina, que temos uma casa belíssima para o trabalho, para o estudo nobre, para o esclarecimento. A doutrina, por exemplo, não pode ser só para receber passes. Passes não cura a pessoa se a pessoa não mudar o seu ritmo de vida. Quem tem uma doença tem que tomar a medicação. Quem não toma, não cura. Não cai do céu o maná. Nós não somos ignorantes. Nós estudamos uma doutrina que eminentemente ela é atualíssima. O passe precede de uma orientação que higieniza a mente para que o perispírito, que tem propriedades e funções de absorver o fluido, reter o fluido. Ora, se eu não sei, como é que eu vou guardar um fluido?
Há pessoas que vão fazer o tratamento dos passes, e eu que viajo um pouco, entra numa reunião de tratamentos de efeitos físicos, um tratamento de passes. Quando termina um trabalho de quase 2 horas, o marido espera a mulher, entra no automóvel, e eu muitas vezes os acompanhei com os anfitriões que acompanhavam-me. A mulher, com um simples gesto, disse: meu amor, você para na farmácia? Pelo amor de Deus, eu tenho que ver o jogo. Você ficou no centro 2 horas. Por que não viu isso antes, mulher? Ora, cadê a gentileza? Cadê a bondade? Então, tudo que nós recebemos de passe, aquilo vai embora, sai da gente. Da mesma forma que nós absorvemos, perdemos o passe. Então, o processo de educação, ele é imenso, mas não pode o meu vizinho fazê-lo. Sou eu que o tenho que fazer. É por isso que Paulo, o apóstolo, nos apresenta: dê conta da tua administração, da sua vida, do seu íntimo, das realizações pessoais. Então, a doutrina dos Espíritos, ela é eminentemente consoladora. Ela traz para nós uma realidade que muitas vezes escapa aos nossos sentidos. Dona Vera Rigo, uma professora de 44 aulas diárias, um marido bancário, materialista, 3 filhos. O filho mais velho, de 9 para 10 anos, ficou uma semaninha sem dormir. 2 semanas, 1 mês sem dormir direito. Sono durante o dia, 1 hora, e o resto acordado. E eu trabalhava no Banco do Estado de São Paulo, junto com ele, e ele estava nervoso. Eu disse: o que foi, Antônio Carlos? Meu filho, tem problema. Minha mulher quer chamar o padre. Eu detesto o padre. Eu não quero padre em casa. Mas já levou no médico? Já levou no psiquiatra infantil? Já levou no psicólogo infantil? Já está tratando? Eu falei: por que é que você não autoriza a sua mulher levar o padre? Ele faz uma benzição na casa e pronto, você não precisa estar. Na hora do seu trabalho, ela chama o pároco e o pároco vai lá e faz a benzição. E assim ocorreu. A criança ressonou um pouquinho mais durante o dia e à noite não dormia. Como todo bom homem que somos nós, ele disse para a mulher, Dona Vera: meu amor, eu tenho que trabalhar todos os dias. Meu gerente é terrível e eu vou lá para o quarto do fundo e você fica com a criança. Ela, professora, 44 aulas, a casa para limpar, 3 crianças para cuidar, comida para fazer, criança com dever escolar, cachorro, gato e papagaio do marido, ela que tem que tomar conta. Então é interessante, no Livro dos Espíritos, nós temos um capítulo sobre os direitos do homem e da mulher. A única diferença de nós, os homens, das mulheres, é que o homem não pode parir. A única coisa. Mas o resto são os direitos iguais. A mulher e o homem têm os mesmos deveres. Então o homem tem que colaborar com a mulher, tanto a mulher colaborar nos afazeres. Quanto à organização dos dias atuais, os pais orientando os filhos a arrumar a sua cama em tenra idade. É de pequeno que torce o pepino. É de pequeno que orienta o filho, porque depois de mocinho, ninguém mais torce o pepino dele. Então, a vida é uma escola. É uma escola. Se nós estivermos matriculados dentro dessa função, diz o Cristo, haverá choro e ranger de dentes. Quem não matriculou. Haverá choro e ranger de dentes. Então, esse processo é interessantíssimo. E depois do padre, ela então disse para ele: não aguento mais. Ou levo num centro espírita com a sua anuência ou sem a sua anuência. Se você não quiser, separo-me de você
e cuido dos filhos, porque eu não aguento mais. Já tem 2 meses e 4 dias que a criança não dorme. A medicação reage diferente e eu não dou mais conta. Bom, vamos então. Ele viu que a coisa ficou mais séria. E aí foram num amigo nosso chamado Giacomo Farina, já falecido, mas à época era um senhor já de 80 anos que aplicava passes na própria residência, aquele tempo. E lá chegaram, ele com o menino no colo, sonolento, e aplicou, a dona Vera explicou o que estava acontecendo, e ele aplicou o passe no menino e dormiu. Para o espanto do pai, ele dormiu. Repentinamente o pai indaga: o que fez o Senhor para que meu filho dormisse? Tentou explicar o que era o passe, como é a energia, como é a função do passe. Ele não entendeu, o senhor Giacomo presenteou com o livro dos Espíritos. Pasmem os senhores, naquela noite o pai não dormiu 1 minuto. Leu o livro do começo ao fim. E o menino, que dantes não dormia, dormiu a noite inteira. E ao acordar a dona Vera, ele diz: Vera, de hoje em diante, somos todos espíritas nesta casa. Vamos todos ao centro espírita. Era materialista e ela era católica. Ele não quis nem saber do catolicismo da mulher. Botou uma norma e todos ficaram espíritas, frequentando um centro em Votuporanga. E era muito interessante, porque ele, como materialista convicto, ele era chacota para os outros, porque ele começou a ir no centro, não deixou de ir no centro, e lá caminhavam os 3 filhos de bicicleta, ele e a senhora para o centro. Começaram a cuidar dos idosos nas favelas de Votuporanga. Mais tarde, ele e a mulher alugaram uma residência e colocaram 4 senhoras de idade, criando o lar espírita do velhinho de Votuporanga. Hoje é o lar modelo da capital até a Barranca do Rio. É modelo em Votuporanga, dirigido por ela. 1 ano desta atividade, já iniciando a construção do lar, ele foi acometido por um câncer violento de intestino. O câncer já estava em todo o organismo com metástase. Marcou uma cirurgia, nós acompanhamos-la junto na Santa Casa e termina a cirurgia 00:14. Porque fica gravado em todos nós. O médico sai e pergunta: Dona Vera? Sim, sou eu. Seu marido tem 2 a 3 meses de vida, não tem mais o que fazer, o organismo está tomado, e se a senhora crer em Deus, ele pode durar 3 meses. Caso contrário, não durará 2 meses. Ela chorou, todos nós choramos. Passou aquele momento, ele ficou na UTI ainda mais 4 dias. Ao sair da UTI, ela e ele conversaram tudo o que tinha que conversar, qual era o problema, quais eram os problemas para o futuro, devido ao avanço da enfermidade, e decidiram contar aos filhos. Reuniu os 3 filhos e ele explicou o que ia acontecer com a morte do corpo. Ipsis literis, como as obras do André Luiz. Explicou do livro Obreiros da Vida Eterna as 5 pessoas que morrem para nos darem uma instrução. E aí começou a saga do Antônio Carlos. Saga a tal ponto que todos os dias aquele homem estava fazendo tratamento. Tratamento em Barretos, tratamento em Ribeirão Preto. E a família trabalhando, as crianças convictas de que o pai iria apenas transferir de residência. E, pasmem os senhores, ele durou 9 anos e 4 meses. 9 anos. Numa luta imensa. Estivemos com ele na noite, última noite, oramos,
ele já estava um esqueletinho, o corpo já perdeu a massa muscular, a sua senhora dormindo no chão, e fomos embora, depois do passe e do chazinho. Ele estava muito cansado, e pela madrugada, aí já conta a dona Vera, ele chamou-a Vera, ela estava cochilando, Vera, eu estou morrendo. Antônio Carlos, são 9 anos, meu bem, larga a mão de bobagem, que morrendo coisa nenhuma. Vera, por que você quer se enganar? Eu estou morrendo. Você sabe, primeiro, eu não sou vidente. Eu nunca vi espíritos na minha vida e eu estou vendo. Estou vendo fulano, foi nomeando cada um deles, e muitos ela conhecia, que eram do movimento espírita em Votuporanga. Vera, uma coisa que está dizendo aqui o Dr. Orlando Van Herven, um médico. Não chame o médico, porque você sabe que eu sou muito nervoso ainda. Eu não aprendi a me controlar. Se o médico vier, diz o médico para mim que vai me entubar, vai machucar a garganta, eu vou ficar irritado e só vou morrer amanhã pela manhã. Então eu não quero, nem chame as crianças, porque se vierem as crianças gritando papai, papai, eu vou ficar emocionado, vou perder o controle e não vou morrer agora. Então eu não quero, eu quero ficar tranquilo e sereno. Isto, a madrugada, ele e a mulher, ele era materialista e ela católica. Olha a guinada, a transformação que o conhecimento espírita faculta a quem deseja. Quem não deseja, dá sono, dorme na palestra inteira, mas não aprende nada. Por quê? Porque não tem interesse. Quando não há interesse, porque se nós ficamos 3 horas no celular, 1 hora, 2 horas vendo Netflix, como é que pode dormir? Porque não há interesse. Porque basta chegar em casa, apanha o celular e vai varando a madrugada se não tiver cuidado. Então, naquele momento, ele diz a ela, apanha o evangelho e leia-o, por favor. Fique tranquila. E olha, uma coisa, eu vou acompanhar os estudos das crianças e vou instruí-la no mundo dos espíritos. E ela começou a ler o evangelho, e ele deixa o corpo como o pássaro sai da gaiola. Naquele momento, ela cerra-lhe as pálpebras no choro, que é natural, faz uma oração e aguarda o amanhecer do dia para chamar os filhos e dizer aos filhos, papai acaba de viajar. E deu-se o velório no dia seguinte, ela que fez a oração, já cansada, uma dor muito grande, e a vida continuou. Os 3 filhos se formaram, e eu tive a felicidade de acompanhar. Lá estava ele, na formatura dos 3 filhos. O livro Obreiros da Vida Eterna nos orienta isso. O Fábio, quando morre, a mulher vai ter com ele um diálogo para saber o que fazer com o menino que ficou bravo, nervoso, irritado. Quais as orientações que ele, Fábio, poderiam obter na vida espiritual para trazer para ela, para que ela pudesse ajudar o filho. Os meninos 2 e a menina se casaram. Fui no casamento deles fazer a oração, porque são espíritas. O pai estava presente. A menina foi a última a casar. Ela vinha para entrar e estava tudo combinado com o irmão mais velho. Repentinamente ela diz, não quero, vou entrar com o meu pai. Ela bateu o pé, mas eu estou pronto para levá-la. Não quero, vou entrar com o meu pai. E repentinamente o Antônio Carlos entra com a filha, de braços dados. Ela chorava o tempo inteiro, ninguém entendia muito bem, nem a mãe, porque a mãe também não tem a faculdade da evidência, mas ele desceu com a menina.
Nasceu o primeiro neto, lá estava ele. E até hoje ele colabora com a dona Vera no envolvimento do lar. Mas, para isso, todas as reuniões do Evangelho no Lar foram para estruturar a família. E eles conversavam. Se eu morrer hoje, tem recursos para cuidar dos filhos. Aplica o dinheiro da minha morte nisto, nisto e nisto. Ela seguiu a instrução para formar um médico e 2 engenheiros mecânicos. O diálogo é preciso. Meu avô, por exemplo, português teimoso, a minha avó perguntava: Matos, quanto é que temos na conta? Ou como estamos de finanças? Está calada. Você toma conta da cozinha e eu dos negócios. Então tem muita gente na atualidade que a mulher não tem conhecimento. Aí morre de inopino, infartado, vem um sujeito que quer cobrar aquilo que não deve. E assim é a vida. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo enuncia ser manso como pomba, prudente como a serpente. É preciso ser prudente. Vigiai e orai. Dessa forma nós estaremos mais seguros, mais tranquilos, mais coesos. Evangelho, capítulo 5, item 21. Perda de pessoas amadas e mortes prematura. O Espírito continua. Quereis ouvir a voz dos vossos entes amados? Orai em silêncio e ouvireis na acústica das vossas almas. Mamãe, papai, eu estou bem. Fica tranquila. Nós estamos juntos. Nós vencemos, mamãe. A imortalidade da alma é uma realidade. Ora, o que é que nós precisamos mais, além de toda uma certeza que corrobora com o estudo nobre que nos chancela a imortalidade da alma? Quando Jesus aparece àquela mulher, chamada ressurreição, mas é a ressurreição da alma, não do corpo. O corpo perece, mas a alma, ela dá um testemunho acerca da imortalidade da alma. Então, uma noite como essa, sobejamente farta, na presença dos benfeitores amigos, dos guias espirituais que nos prestam carinhosa assistência, fico preito de gratidão e muito obrigado pela atenção.